Sadguru Name Sri Gurudeva Name. O trecho, vocês devem ter refletido aí sobre esse evangelho de hoje, que é o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E dentro desse evangelho, ele traz o primeiro trecho, que é um trecho de Mateus, e outro trecho de Marcos, para que se perceba que no Espiritismo não há uma reescrita do evangelho. O que há no evangelho sobre o Espiritismo é um comentário que foi dado por espíritos a médiuns em mesas mediúnicas, em reuniões mediúnicas, em um dado momento da história, comentando trechos do evangelho comum e conhecido. É isso que há. Não há novas histórias do evangelho no evangelho segundo o Espiritismo. Há comentários do evangelho e dentro da literatura espírita, esses comentários eles não se encerram aqui no evangelho. Por exemplo, se você for pegar trechos da Revista Espírita, que teve milhares de páginas, centenas de exemplares, num período de em torno de 14 anos, foi o tempo que o Kardec conheceu o Espiritismo até o dia que ele desencarnou. Então tem outros trechos comentados. Aqui é uma síntese dessa sistematização que ele lançou como livro na época. Então a doutrina espírita ela tem 5 livros básicos, né? Na verdade, quando se fala 5, mas também se pensa no que é o Espiritismo, mas os 5 livros básicos, né, que aí seria o 6º, são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. São esses 5 livros. Isso aí na época do Kardec. Então, em 1857 sai o primeiro livro conhecido, que é o Livro dos Espíritos. E continua a Revista Espírita. Tempos depois, né, na época que o Kardec era vivo, já tinha centro espírita no Brasil. O espiritismo ele se desenvolveu, ele nasce na França, mas onde ele é mais desenvolvido é no Brasil. Inquestionavelmente. Por aí ele é pouco conhecido. E aqui um dos ícones do espiritismo, tanto que tem até um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que a psicografia é salvado do engano aí do irmão X, feita pelo Chico Xavier, ele vai contar todo um histórico de que o cristianismo ele iria surgir, né, essa boa nova, antes até do cristianismo, essa ideia dos espíritos, de mostrar para as pessoas que elas tinham que buscar o caminho da evolução, explicar para as pessoas qual era o espaço do planeta Terra, qual era o espaço das pessoas no planeta Terra. Isso foi dado em vários lugares no planeta Terra. Também o Espiritismo não considera que só existe o planeta Terra, mas dentro da nossa história, foi dado para vários momentos da história em várias nações. Só que o que o livro fala é que esses povos, com algumas dificuldades de compreensão, de maturidade espiritual, acabaram, de alguma forma, desvirtuando a mensagem. E, conforme o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, até onde eu lembro aqui, uma das últimas tentativas desse desenvolvimento ser na Europa foi com São Francisco de Assis. E também não prosperou, apesar de ele ter conseguido criar uma ordem, que foi a Ordem dos Irmãos Menores, toda uma ideia, mas a coisa não proliferou como se esperava. Depois vem o Kardec em 1857. Novamente, a percepção, os preconceitos das pessoas, as tradições muito arraigadas, dificultaram a implementação dessa boa nova lá. E aí veio
para o Brasil. E aqui no Brasil, quando Kardec era vivo, entre essa faixa, né, entre 1855, foi quando Kardec conheceu o Espiritismo, né, e depois que ele vai nomear de Espiritismo, até 69, já tinha centro espírita no Brasil, é engraçado, ele já se comunicava, eles mandavam cartas, então tem carta de centro espírita no Brasil se comunicando com Allan Kardec, porque ele dava um aval na época. Mesmo assim, na época do Kardec não se desenvolveu muito. Aqui, né, e lá onde o Kardec estava era um movimento bom, mas era limitado. As reuniões eram fechadas, no máximo 70 pessoas, uma reunião. Lá, para o século XX, surge um rapaz numa cidadezinha que até hoje é muito pequena, chama Pedro Leopoldo, que é o Chico Xavier. E o Chico não nasceu espírita, nem era de família espírita, morava numa rua que no final da rua era uma igreja, e no final, eu estou dizendo, a casa dele era aqui, quase na esquina da igreja. E a mãe dele, muito devota, faleceu cedo. A madrasta, muito devota, o pai, muito devoto, e ele, muito devoto. E só foi conhecer espiritismo aos 17 anos. Então nós já estamos lá, né, por 1920 por aí, 17, 1920 por aí. E aí, tempos depois, você imagina, aí o Chico fazendo todo um trabalho, desenvolvendo tudo. Lá em 1970, 71, tem aquele estouro quando o Chico vai para televisão. Aqueles programas que vocês veem no YouTube, que é o Pinga Fogo 1, em 71, e o Pinga Fogo 2, em 72. E foi um estouro de audiência, e dali para frente a coisa aumentou muito. E realmente ganhou corpo no Brasil. E não está dizendo também para se formar um preconceito, já para dizer assim, olha, o Brasil é a pátria mesmo. Não. O que os espíritos falam é que houve uma programação para vir para cá, como houve programação para os outros países, mas eles desperdiçaram. Então, é assim, se a gente quiser, se a gente realmente melhorar, se a gente realmente levar adiante, se a gente de fato conseguir ser melhor do que a gente mesmo, com a ajuda do Espiritismo, sem querer ser melhor do que ninguém, aí há uma grande probabilidade de aqui ser esse lugar para irradiar, não o Espiritismo, mas para irradiar coisas boas, valores, virtudes e sabedoria para as pessoas. Então ele depende muito da prática das pessoas, não é da propaganda. E a prática que o Espiritismo sugere é o que está aqui no Evangelho hoje. Qual é o Evangelho? Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. De novo, ó, valores, virtudes e sabedoria. Ter o coração voltado para o que é bom, o que é justo, para o que é sábio. Por isso que o Espiritismo, ele tem um tríplice aspecto. Ele é um misto de filosofia, que é ser amigo da sabedoria. O que é ser amigo da sabedoria? É tentar se entender e entender-se no mundo e entender o mundo. É a filosofia. Ser amigo da sabedoria. É a gente ter um autoconhecimento para que a gente possa cumprir o nosso papel no mundo, o papel para o qual nós somos criados. E em cumprindo o nosso papel, o mundo, a natureza,
tende a ir conosco, e aí nós nos tornamos imbatíveis. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber também que grande parte dos problemas que a gente tem a ver com a nossa inadaptação, inadequação, a revolta com uma tentativa infantil, ignorante, no sentido de não compreender verdadeiramente a natureza das coisas, irracional. Por quê? Porque essas revoltas geralmente têm a ver com querermos mudar o que nós não podemos mudar. Por exemplo, o passado. Quem não tem nenhum problema aqui com o passado? Quem tem? Não é isso? E aí fica com aquilo na cabeça. E assumir que tem, não é coisa ruim não, é dar o primeiro passo. É assumir que aquilo ali está puxando a energia da gente e não vai resolver os nossos problemas, vai? Pelo contrário, está fazendo é ampliar os problemas. E o Espiritismo vai dizer, olha, tudo que aconteceu, aconteceu, porque tinha de acontecer. Como dizia o Bert Hellinger, foi assim porque tinha que ser assim. Não é um destino, houve um conjunto de forças que fizeram com que aquilo acontecesse. Querer entender mais do que isso é perder tempo de viver o presente, é perder tempo no sentido de querer agir com o que pode, que é o presente. Então, muitas coisas ainda não nos foram reveladas, quando eu digo foi assim porque tinha que ser assim, porque às vezes a gente não tinha, ou talvez ainda não tenha, maturidade, evolução espiritual, para saber. Não tem. Porque a nossa visão é limitada. E, infelizmente, é o Evangelho, porque ele diz que o céu é das criancinhas, que não só as crianças são crianças, mas o que é que ele quer? É aquela pessoa que tem a mente aberta, que ela entende que não tem como ela resolver o passado, mas, como diz o André Luiz e como diz o Livro dos Espíritos, por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso? Quem pode voltar atrás e fazer um novo começo? Porque é engraçado, aconteceram coisas que a gente não ficou feliz, mas aconteceram coisas legais, e se a gente voltar vai mudar? Tudo, a gente não vai saber adequar. Tem uma série aí naquele Disney Plus do Loki, né? É manter uma linha do tempo. É complicado mexer na linha do tempo. Então é muito melhor, no nosso nível evolutivo, aceitar esse passado que a gente não tem o que fazer, nem tem como entender. É como dizia o Hermógenes, dizer, ao invés de ficar obcecado em querer mudar o que não pode mudar, é muito melhor dizer, Pai, entrego, confio, aceito e agradeço. Pai, eu sei que não existe acaso, que o Senhor existe, que eu fui criado para algo bom, a minha natureza é boa, fui criado para interagir com o universo e que tudo só caminha para o bem. Então, Pai, essa ideia que obceca os meus pensamentos me faz virar um racionalizador crônico, né? Eu fico racionalizando tudo, querendo esmiuçar, chegar aos detalhes que eu não vou chegar, a ciência não chegou. Com todo o estudo do mundo e um racionalizador crônico, ele quer
chegar às respostas do mínimo e do máximo. E não tem como. Tem? Ele vai bugar, né? O processador dele não aguenta. Uma hora aparece na vida do Chico Augusto dos Anjos. Ele era muito gostador de ciência, como diz o Matuto, muito gostador de ciência. Usava muitos termos técnicos na poesia. Está lá no Parnaso de Além Túmulo, o livro de poesias, o primeiro do Chico. E o Chico andando lá em Minas, no interior, e conversou com Augusto dos Anjos, assim, meu filho, também ele tinha falado isso com Emmanuel, começou a querer saber como era a origem do universo. Olha a pretensão do cara, o Chico Xavier, bebedor de café que nem eu, compreensão de estudo pequena igual a mim, mesmo que fosse grande. Perguntou o cara a origem do universo. Aí o Espírito disse para ele, meu filho, isso não é bom a gente conversar sobre isso, não, que você não vai ter cabeça para entender. Ele disse, não, mas eu quero saber. Quer? Tá bom. Vou te dizer primeiro que uma vez, é como a semente perguntou para a laranja como era a origem, aí depois nunca mais saiu daquela espécie outra semente, ela ficou travada. É como você pegar um pendrive e jogar informação demais, e ele queima, ele trava. Mas você quer saber, meu filho? Quero. Aí começou, o universo, aí começou a contar um pedacinho para ele, né? Quando começou a contar um pedacinho, ele disse, eu vou logo dizer que o que eu sei não é tudo, mas o que eu sei, você já tem o seu, como quem diz, o seu processador não aguenta não, mas eu vou começar, você não quer saber? Vou começar a dizer. Aí começou a falar um pouquinho para ele, aí o Chico olhou assim com a cara de cansado e disse assim, é mesmo, né? Eu vou tomar meu café? Não está entendendo nada. Entende não. Mas a gente não precisa ir tão fundo para viver bem. Se a gente, por exemplo, entender quem a gente é, se a gente entender o papel que as emoções que estão dentro de nós desempenham nas nossas vidas, se a gente começar a entender o porquê e o que fazer com medo, ansiedade, ciúme, raiva, mágoa, já é um serviço medonho, não é não? E está na nossa mão. E precisa de um estudo, sabe de quanto tempo? Uma vida inteira. Por que a gente está querendo saber tudo no mundo, do mundo, que está mais distante, e a gente tem um mundo inteiro para conhecer dentro da gente e a gente não quer conhecer? Será que a nossa mente não mente? Será que a nossa mente não está querendo que a gente vá perguntar sobre o mundo todinho, porque ela está com medo de entrar dentro da gente e olhar quem a gente é? E ela está arranjando mais uma saída para a gente fugir? Porque quando a gente começar a olhar quem a gente é, a gente vai entrar em águas tumultuadas. A gente vai entrar em pedras do passado que a gente tem guardadas. A gente vai entrar em medo do futuro. A gente vai começar a ver como a gente quer ser Deus. Como? Medo, ansiedade, racionalidade crônica. Tudo isso tem a ver com a vontade de ser Deus. Raiva é ser Deus. Não tem como ter raiva de alguma coisa sem a fundo isso ser uma raiva de Deus. Porque se, como uma criança,
a gente se sente protegido pelo Pai. E não é por acaso não, é porque dentro da criação Deus é tão grandioso, que tem um bocado de gente aqui preocupado de dar de comer a criança. Ou seja, o Criador colocou um ser como nós para nascer sem saber de nada, sem saber andar, sem saber falar, sem saber se proteger, morrendo de fome, que a criança come no mínimo de 3 em 3 horas, quem já foi mãe aqui sabe, o menino acorda instante com fome, 3 em 3 horas no mínimo é o sono dele. Isso não tem negócio de ser de dia, de 3 em 3 horas, não, é de dia e de noite. E Deus é tão abundante que pega um ser desse, que todos nós já fomos, e Ele coloca num lugar em que a gente hoje olha e diz, esse mundo não presta, esse mundo isso, esse mundo aquilo, mas continua nascendo criança, continua tendo bons pais e boas mães, continua Deus colocando esse ser tão importante, mas tão impotente quando nasce, num ambiente em que ele tem comida abundante. Quanto é que uma mãe paga para tirar 1 litro de leite do peito? Qual foi a vaca? Não tem, Deus já cria tudo. Ele cria a criança, cria a mãe para proteger, cria o alimento no peito dela e dá na boca dele. Não é assim não? E cria ela com um amor tão grande que ela se mata para defender o filho. E ainda tem um companheiro. A maioria das pessoas é assim ainda ou não? E já foi diferente? Quem tem animal aí, que já viu animal quando nasce? Quando você vai tirar o animal de perto da mãe, ela fica feliz? É a abundância de Deus, olha. Essa criança, ela se entrega absolutamente. E Deus dá a ela com uma fartura tão absoluta quanto ela se entrega. E aquela criança, para nós, que a gente entende, que os espíritos dizem, ela é um espírito que não é uma criança, mas que ele se coloca naquela condição por escolha e por necessidade da natureza. E entrega, confia, aceita e agradece. Deus é tão grandioso que tem mães que estão passando por problemas. Eu conheci uma que hoje está em recuperação, mas ela passou 7 anos da vida dela totalmente entregue às drogas. Ela teve um filho por ano, que não sabe quem era o pai, e hoje ela tem 7 anos em recuperação limpa, e ela não sabe cadê nenhum dos 7 filhos. Mas ela foi tão mãe que ela deu às crianças, vendo a limitação que ela estava, ela deu na época para pessoas que ela achava que iam cuidar bem das crianças. Então, Deus deu a ela uma nova oportunidade a cada criança. Ela não conseguiu, mas ela também não perdeu o instinto de proteção de mãe, e deu. E passou esse tempo todinho a cada criança lutando para sair do vício, mente aberta. Ela caía, mas não estava prostrada, se levantava, parava um diazinho, até que um dia ela encontrou essas programações, encontrou Narcóticos Anônimos, depois encontrou Alcoólicos Anônimos, e reconstruiu a vida dela.
está aí a cada 24 horas, levando a vida dela, sem um medicamento, e trabalhando essa situação. E tem que usar os lemas, né? Ela tem que dizer que seja o passado. Passado, como é que ela vai trazer isso de volta? Ela não podia. Ou ela entende assim, ou então ela não consegue mais viver. E a morte, para nós, não é uma opção. A morte é uma passagem, só que quem abre a porta quem é? É Deus, não é a gente. Então, tem que ter a mente aberta para segurar na mão de Deus e ir. Porque está aí o exemplo da criança. Deus é abundante. O universo é um espelho. A medida que eu me entrego é a medida que eu recebo. A criança, aquele espírito que está ali naquela criança, se entrega em total impotência num mundo cheio de dificuldades. E Deus dá a ela um lar, alimento, proteção e amor. E quando naquele lar, aquelas pessoas, em regra, por algum motivo, não têm condições de cumprir o papel delas, às vezes Deus dá inspiração para que elas doem. E Deus toca o coração de outro para que adote, para que cuide, para que ame. E toca o coração daquele que foi para uma família, um lar substituto, para sempre procurar o pai e a mãe. Já viram a história de quem é adotado? É um laço, menino. É igual o casamento na boca do padre. Aquilo que Deus uniu, nenhum homem vai desunir. Não solta é nunca. E tem gente aqui que brigou com o pai o tanto que quis, e tanto que quis se lembra do pai e da mãe todo dia. Estou mentindo? É o que Deus uniu, ninguém diz. Não adianta. Então, esse evangelho, deixar vir as criancinhas, é isso, ó, é quem tem a mente aberta. Tem a mente aberta para aceitar as coisas que não pode modificar. Entregar, confiar, aceitar e acreditar em quem? Num poder superior a ela mesma. Abandonar essa racionalização crônica que fica querendo ser a palmatória do mundo, o crítico, o negativista, e passa a ser aquele que pede a Deus coragem para modificar o que ele pode, e começa a mudar, e ele vê, começa a abandonar essas reflexões de querer entender tudo fora, e ele entende que a mente dele está mentindo, porque às vezes a mente mente, dizendo que ele vá pela esquerda quando ele tinha que ir pela direita, dizendo que é para ele saber sobre todo o movimento do mundo, quando na verdade era para ele estar estudando todo o movimento dele no mundo. Ele está se conhecendo, se observando e vendo para que eu estou aqui, quem eu sou, e cumprir o papel que tem. E não adianta querer ir longe, a fundo, para saber quem é, não, para que Deus criou, não. É olhar para o presente e ver o que é que Ele pode fazer
de melhor e fazer. E começar pelo trabalho de autopercepção e transformação do modo dele de se relacionar com os outros, com ele e com a vida. Consequentemente, trabalhar as emoções que estão perto. Quanta gente, ou quantas vezes a gente não vai falar e diz um palavrão? Era normal. Aí começa a contar um caso meu. Falava com mais normalidade. Aí comecei a observar que quando eu falava, de alguma forma, é como um grito. Depois eu comecei a observar que aquele grito era como uma raiva. Depois eu comecei a observar que aquela raiva era uma revolta. Depois eu comecei a observar que aquela revolta não era só com aquela pessoa, com aquela situação. Era uma inadaptação minha. E lá no fundo, uma inadaptação minha e uma revolta, o melhor era ser uma percepção para uma adaptação e não ficar inadaptado e revoltado. Porque se eu percebo quem eu sou e me procuro o meu lugar, eu vou com a vida. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo a vida. E se eu me revolto contra Deus e contra a vida. E a vida não vai comigo, porque eu travo. Eu sou a catraca do relógio que não roda direito. O relógio vai atrasar. E aí comecei a ver que não era legal. Isso foi sumindo na minha fala. Quando foi sexta-feira, eu estava conversando e do nada eu disse um palavrão. Olha como foi interessante. Eu parei, olhei para mim e disse assim, eu disse para mim, sem dizer, né? Lógico, eu internamente olhei para mim e disse, por que eu disse esse palavrão? Fiquei pensando, né? Eu medito toda manhã. Quando eu sentei, eu fiquei pensando, não porque eu ia resolver, porque o passado era passado, a palavra que sai da boca não volta mais. Mas eu pensei, e eu comecei a identificar dentro de mim, que era como se fosse ali quem? Uma criança, ferida. E Deus, e Jesus está dizendo aqui que vão as crianças, as feridas e as não feridas. Eu ali me vi como uma criança ferida. Agora, eu vi e não gostei. Não me condenei, não me ataquei, mas não gostei. Pensei o que eu disse e olhei e disse, ficou uma coisa completamente desconexa. Quer dizer, eu olhei, aí em outros momentos que surgiram, aquilo ali já ficou marcado como uma forma de lembrar para mim que palavrão não diz nada, não resolve nada. Gritar, chorar, em regra, não vai resolver. É muito melhor olhar para Deus e pedir ajuda.
Tá ruim. Ah, não, tá ruim, meu Deus. Tá difícil. Pai, me ajuda. Só isso. É diferente. Agora, quem tem experiência já com isso, sabe. Às vezes que gritou e chorou, só gerou mais mágoa. O que eu mando para o universo, ele devolve para mim. A palavra dada, a mãozada que você dá, quem bate às vezes esquece, quem leva, não esquece. Mas quem está querendo agir como criança, querendo aprender a ser melhor, ele lembra para melhorar. E se puder, ele vai pedir desculpa. E principalmente, ele vai tentar fazer como Jesus disse para Madalena, né? Para a mulher que ia ser apedrejada, né? Para alguns é Madalena. Ele vai e tenta não fazer, mas não precisou ninguém dizer isso para ele. Mas ele foi a fundo na atitude distorcida, aí viu que tinha um pensamento distorcido. E ele readequou o pensamento e melhorou. Então é lógico que a mãe recebe o filho sorrindo e recebe o filho chorando. Mas ela prefere receber sorrindo ou chorando? Sorrindo. Então Jesus recebe a gente, criança sarada ou criança sofrida. Mas ele fica mais feliz quando a gente chega sorrindo. Por quê? Dizia Platão, né? A maior prova de amor que você pode dar a uma pessoa é amadurecer, crescer. Aí de novo a frase. Por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora mudar e escrever um novo final. Aí tem que abandonar, muitas vezes, tem que fazer desligamento emocional, abandonar relacionamento destrutivo, que só leva para baixo, aprender a dizer, se quer subir, vamos junto, meu amigo, meu irmão. Se quer descer, desça sozinho. Pode ir, sem problema. Quer subir? Vamos junto. Quer descer? Desça só. Desligamento emocional não é abandono. Porque você está lá com o coração aberto e a mão estendida para na hora que a pessoa quiser agir. Mas autopiedade não vai resolver. Está vendo? Final do Evangelho ele diz, ó, também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, crianças, mas para aqueles que se lhes assemelham. Como é que a gente se parece com a criança? Quando a gente se entrega, confia, aceita e agradece. Quando a gente não leva a sério coisas sem importância. Quando a gente está disposto a aprender novas coisas. Quando a gente está disposto a mudar. E sabe que para mudar tem que se conhecer. Que melhor do que conhecer o mundo é conhecer a si dentro do mundo. Sócrates dizia isso, né? Conhece a ti mesmo. Eu lendo um dos livros mais antigos da humanidade, que é o Mahabharata, indiano, não me esqueço de uma passagem em que o Dharma, ele pergunta para o filho dele, que ele não sabia, o filho não sabia que ele era o Dharma. E diz a ele, pergunta a ele, qual era o maior poder que existia no mundo? E o menino olha e diz, o maior poder que existe no mundo. Muitos aqui poderiam pensar, melhor vale amigo dinheiro na caixa do que amigo na praça, ou seja, é dinheiro, é amizade.
É o quê? É poder? Não, qual é o poder? Ele disse, o maior poder que tem no mundo é conseguir vencer a oscilação entre alegria e tristeza. Quem é que não sabe o que é oscilação aqui? Quem não sabe o que é oscilação? Todo mundo sabe? O que é oscilar? Ficar variando. Fazer outra pergunta. Porque para ser criança, a criança ela é honesta. Tem que ter honestidade absoluta para consigo e, consequentemente, para com Deus. Porque muitas vezes a gente quer enganar. Pior de tudo, manipular Deus. Quem é aqui que não tem oscilação entre alegria e tristeza? Quem é que não tem? Quem é que tem equilíbrio nesse sentido? E bote qualquer problema aí, droga, álcool, P dentro de casa, o nome que você quiser botar na cabeça, se o problema não vier daí. Não é não? E não é um mundo não para a gente dominar? E por que a gente está perguntando outras coisas? Por que a gente quer saber de tudo no mundo? Se a gente não consegue entender a gente mesmo e não está nem preocupado que a nossa mente está mentindo e levando a gente a pensar um monte de besteira e está fazendo com que a gente deixe de agir no que a gente pode na coisa mais poderosa do mundo. Porque não é um autocontrole, gente. É uma percepção afinada de quando vai dizer, por exemplo, um palavrão, antes de dizer, já pensar o porquê, aí acaba não dizendo. E não cria uma roda da lei do retorno. É o mau poder. Pode ver qualquer um. Outro dia estava um cara na televisão batendo na mulher. Descontrole emocional. O menino se juntou com os outros. Por que ele se juntou com os outros? Provavelmente ele sentiu uma tristeza, uma carência, achou que em casa ele não era valorizado, achou um grupo para valorizar ele, ele foi. Pergunta os caras quando usaram droga a primeira vez ou bebida, se ele não queria fazer parte de alguma coisa. Nelson Gonçalves, eu te disse naquele dia, você assistiu a biografia, a história que eu te falei do Nelson? Ele fala, ele disse, eu entrei no banheiro e um cara me mostrou aquele pozinho. Não sei se você viu isso no YouTube. Aí ele disse, toma aí, bicho. E o Nelson queria ser, por que ele tinha aquela imagem? Era boxeador, queria ser o machão danadão. Por quê? Porque ele achava que com isso ele se sentia aprovado. Era uma criança carente, sentindo necessidade de validação pelos outros. Aí quem precisa de ser validado pelos outros, faz toda besteira. Porque o velho quer ser novo. O novo quer ser forte. A mulher quer ser bonita, não para ela, para as outras, para os outros. Aí disse, ei bicho, isso é coisa de macho, rapaz. Aí ele, eu sou macho, então vai. Ele disse que daquele dia, tempos depois, estava lá, ele, Nelson Gonçalves, sem ter uma casa para morar, a casa já tinha vendido tudo, tempos depois. Dormindo numa uma de jornal. A mulher dele, ele disse, só pode ser, um pé que pode, a mulher daquela, batendo na mulher. Um desespero. Aí ele se auto-internou. Olha aí. Olha, precisava. Ele não sabia não que ele nasceu homem. Já era Nelson Gonçalves. Um caso, isso ele conta. Você abre lá no YouTube, ele conta. Bota assim, Nelson Gonçalves e as drogas, ele conta a história dele todinha. Quantos? Outro dia eu vi Nando Reis falando.
Pergunta. Ele dizendo, olha quem eu era, olha o fim que a Cássia levou, vê se ele está naquela. Ele disse, não, velho, dá não. Ele disse que conheceu a mulher dele muito doido. Toda a vida ele foi daquele jeito, desde o tempo do Titãs. Aí, depois que teve aquela onda que a Cássia partiu, muita droga, ele emendou. Um dia ele diz que ama a mulher e as filhas, mas continua a vida, é o bicho doido, né? Entre aspas. Diz que a mulher dele olhou para ele um dia e disse assim, bicho, então, não tem nenhum problema, cara, tu usar tuas coisas, beber, usar o que tu quiser. Massa, te conhecer assim eu não vou te mudar não. Eu amo você e tal, beleza. Mas, cara, eu tenho que te dizer uma coisa. Véi, muito doido, não dá pra tu ir deixar as meninas na escola, né, velho? Assim, porque ele tava virado, aí foi levar a menina pra escola. Ele disse, cara, isso não é legal. Ele disse que ali a ficha caiu. Ele disse, velho, se eu vou procurar ajuda. Porque ele não queria, ele mesmo não se situava que para as meninas que ele mais amava, as filhas dele, né? Criança. Ele queria ser um exemplo de bom pai. Ele era um cara de sucesso, tinha um relacionamento com essa mulher há muito tempo. Nunca achou que droga fizesse mal a ele. Ele nunca achou. Achou que fazer era bem. Mas no dia que ela disse, como mãe, que não tinha problema nenhum, mas se ele achava legal a imagem dele e deixar as meninas muito doido. Ele disse que acabou-se. Pode botar no YouTube depois ele falando sobre isso. Ele diz, mas os caras vão lá em casa para sair bebendo água. Eles estão em recuperação aí. Aí eu fui para um show, ele teve antes da pandemia, não foi no Iguatemi, um show super lotado. Pode ver ele de cara total. Ou seja, o cara passou uma vida inteira usando. No dia que ele viu que aquilo ali não era legal, não importava se tinha 20, 30 anos que ele estava nessa. Ele disse o quê? Não quero mais. Vou mudar. E mudou. Pode entrar, faz gosto. Bote ele de um tempo para cá e bote ele antigamente. Não é não isso? Por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso agora escolher escrever um novo final. Pergunta se ele está achando ruim. Outro cara que estava no show com ele, Zé Ramalho. Pega a história do Zé Ramalho. Quando era o bichão, muito doido, pergunta a ele. Quando deixou, pergunta se ele quer. Ele disse, eu nem falo de droga porque eu acho que falar é uma apologia. Mas ele disse, eu não quero. Mudou. Quantas coisas que a gente pode mudar hoje? Com álcool, com droga, com emoções descontroladas, com relacionamentos doentios. Só que para isso a gente tem que ser como criança, tem que se abrir para a nova brincadeira. Qual é a nova brincadeira? Mudar. Todo dia Deus está abrindo a porta para a gente ser melhor do que a gente mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém. Nunca é tarde para encontrar um novo relacionamento, ou para reconstruir um relacionamento, para limpar uma casa que está suja, para arrumar o quarto. Pode estar suja uma semana, na hora que você limpa, você sente a diferença. E é impressionante como hoje, concluindo, você tem, além da religião, você tem esses anônimos para te ajudar, que não paga nada, que não precisa de internação, que não precisa de dinheiro, que não precisa de médico, e que as pessoas têm mais de 80 anos com respostas positivas. Dizendo, juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos.
dizendo, quando alguém estender a mão pedindo ajuda, que a minha mão esteja lá para ajudar. Mas dizendo que se quer subir, vamos juntos, se quer descer, vá sozinho. Era assim a propaganda do AA, né? Se quer ter o problema é beber, o problema é teu. Agora se é parar, pode vir para cá que o problema é nosso, não é só teu não. Mudar. Ah, mas se eu mudar o meu estilo de vida, eu vou perder os amigos, não sei o que. Então, porque eu não era amigo, rapaz. Vão-se os anéis e ficam os dedos. Eles vão, outros virão, amigos de verdade. Porque o dia eu vi um cara falando, ele dizendo, rapaz, quando eu bebia, eu entendi que unidade era no bar, porque todo mundo dividia a bebida, o cigarro era para 50 pessoas. Ele disse, não, meu filho. O outro disse para o cara. Aí, não é unidade não, aí é troca de interesse, que o cara está te dando, porque depois você vai arrumar e vai dar para ele. Agora, quando você entra numa irmandade que você quer deixar uma coisa e todo mundo está num propósito só de ser melhor, ali é uma unidade. Porque você não tem nada, a sua recuperação é sua e a dele é dele, mas ele está ali para te ajudar. E você está ali para ajudar ele. Isso é unidade, não é troca de interesse, não, você não tem o que dar a ele. Sua recuperação serve para quem? Para você. E consequentemente vai ajudar a sua família, vai ajudar seu trabalho. Não é isso não que o Evangelho está dizendo. Ser criança é isso, cara. É ter feito um monte de besteira e olhar para si e dizer, hoje eu posso mudar. É ter tido um relacionamento amoroso maravilhoso e a companheira ou o companheiro morreu, partiu e a gente tem que continuar. Pô. Tem que continuar, fazer o quê? E alegre, entender, entregar nas mãos de Deus. Concedei no Senhor a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Eu posso mudar a moda de alguém? Coragem para mudar o que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. Está vendo como essas coisas estão arraigadas na gente? E se a gente tiver a mente aberta, o que é mente aberta? Ser criança. O que é ser criança? Está disposto para sempre nova brincadeira. Disposto para aprender mais, para mudar, para sorrir, para cair, chorar, mas levantar. Cai, tem recaída, mas não está prostrado. Levanta, brinca de novo, vamos brincar, vamos pegar na mão. Eu me lembro que a gente tinha um negócio, não era, né, de intrigado, não era assim, botava o dedo assim, partia, era um negócio sério, viu? Você partia o dedo, tinha que despartir o dedo, antigamente não tinha isso não, quem já viu isso? Não era não? Não voltava não, tinha que ter a formalidade de despartir o dedo, cara. Era, você não está falando, não, mas ele não despartiu o dedo. Espera aí, vem cá. Aí você passava o dedo de baixo para cima e despartia aí. Tá certo. Mas é engraçado, mas funcionava. Não era assim, eu não vou mais falar contigo, deixar ele falar não, parta aqui, ó. E pronto, ficava sem se falar. Ficava, era um código sério. Aí, não é porque eu sou novo, né? Denunciando, né? Então, gente, é muito agradável a gente estar aqui para a gente passar essa semana olhando para dentro de nós. Não tem como a gente dizer que não tem o que conhecer dentro da gente. Não tem como a gente dizer que não tem o que melhorar dentro da gente. E melhorando dentro da gente vai irradiar o que é bom. Porque se a gente está irradiando o que não presta, porque quem está ferido, fere. Guarde isso. Se cure, que você vai irradiar a cura. Se ame, você vai irradiar amor. Se ame e amo. É uma consequência. Então, que nós possamos resgatar esse lado criança da gente. Sorrir para a vida, estar disposto a aprender sempre e procurar relacionamentos cada vez melhores. Porque uma criança é persistente. Pode ver, a criança, o pai bate, ele apanha e depois volta para o pé do pai. É persistente, criança. E a gente não, às vezes leva só um grito, separa logo, vai mudar até de cidade. A criança, né, entra na peia e no outro dia está lá abraçando o pai e a mãe. Isso
Será que a gente fosse assim não era melhor? Lógico, saber dar limite. Saber dizer o que sente. Mas como é que eu vou dizer o que sente? O que eu sinto se eu não me conheço? Tem que se conhecer. E agir. Né? Então, eu acho que é um serviço muito grande, só por uma semana, né? Mas a gente pode começar hoje. O caminho de 1000 passos começa pelo primeiro. E hoje eu vou encerrar com a oração das 24 horas. Que se a gente começar a fazer esse exercício de melhorar, de sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhor do que ninguém, que a gente pense isso nesses dias. Dizemos exatamente que só por hoje, Deus, só por hoje eu prometo que não vou tentar resolver todos os problemas da minha vida de uma vez. Só por hoje. Vou fazer só hoje. Só hoje eu não vou dizer palavrão. Só hoje eu não vou usar uma droga. Só hoje eu não vou manter um relacionamento doentio. Só hoje eu vou tentar andar mais limpo, me organizar. Só hoje. Amanhã é amanhã. Então, que Deus nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode modificar, coragem para modificar o que a gente pode e sabedoria para perceber a diferença. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Que a gente possa entregar, confiar, aceitar e acreditar, porque Deus sabe, não existe acaso. Muito obrigado. O Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, cura os doentes, cura os dói. Cura, Senhor Deus, nesse momento de pedir, Jesus, vai nos hospitais, meu Deus, amado Jesus, irmão Marcos, cura, Senhor, cura a Yandra, cura todos esses que estão doentes, te pedindo ajuda, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura os doentes, coloca a tua luz, Senhor Deus, em todos esses necessitados que estão pedindo a tua ajuda nesse momento, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura. Onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabe que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor Jesus, cura, meu Deus, cura todos os doentes, passeia pelo corredor dos hospitais, meu Deus, com tua equipe, os teus médicos, cura, Senhor, cura todos os doentes, coloca a tua luz sobre em todas as casas, onde estiver os doentes, aqueles em depressão, em tristeza, meu Deus. Cura, Senhor, cura, síndrome do pânico, cura todas essas pessoas que estão precisando da tua ajuda nesse momento. Te pedimos, meu Deus, com muita fé, olhar por todos os lugares onde eu não posso
seja. Amém. Tantas lembranças Eu quero